Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Quem está na fé e vive pela fé, olha para frente e espera dias melhores do que os passados. E, de fato, essa é a fé cristã. Você sabia que pouquíssimas pessoas são ricas, milionárias, e a maioria das pessoas no mundo inteiro é pobre? E, às vezes, chegando nos limites da miséria. Você sabia que mais de 10% da humanidade, da humanidade passa fome? É isso mesmo, passa fome. Aí eu fiquei perguntando, meu Deus, isso não é justo. Seria justo o Senhor permitir que isso aconteça? Aí vem a resposta, que é o que eu quero falar para você já já. A resposta de Deus para você que é pobre, você que é fraco, você que é frágil, doente, debilitado, complexado, frustrado. Olha só, preste atenção o que Deus fala para aqueles que são e estão nessa situação. Veja aí o texto sagrado. Ele diz assim: ó, se meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, eu o sustentaria com o trigo mais fino e o fartaria com o mel saído da rocha. Olha só que coisa magnífica que Deus fala para todas as pessoas. O apóstolo do Senhor Jesus, ele disse que Deus escolheu os pobres desse mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino de Deus que ele prometeu aos que o amam. Aí você pergunta, mas bispo, como é que eu posso ser rico? Como é que eu posso comer do trigo mais fino, que quer dizer, ter a prosperidade, me fartar com o mel que sai da rocha? Como é que eu posso materializar essas promessas de Deus na minha vida? Eu sou pobre, eu não tenho escolaridade, eu não tenho emprego, eu sou uma pessoa semi-analfabeta ou analfabeta, eu sou uma pessoa cheia de complexos. Como é que essas promessas de Deus podem fazer eu, um pobre coitado,
uma pessoa rica, próspera, abençoada. Como é possível isso? Como é possível isso? Aí você tem que entender o propósito de Deus. Deus tem dado aos pobres a fé. Está lá escrito em Tiago 2, capítulo 2, versículo 5. Porventura Deus não escolheu os pobres do mundo para serem ricos, ricos na fé? E quando uma pessoa é rica na fé, então ela vai ser rica financeiramente. Se ela é rica espiritualmente, ela vai ser rica fisicamente. Então, Deus escolheu os pobres para serem ricos, mas os pobres continuam pobres, cada vez mais miseráveis e até morrendo de fome. Por quê? Porque, apesar de terem fé, os pobres não sabem usar essa fé. Eles naturalmente pensam que a fé é um sentimento. Eu estou sentindo fé, ou então não estou sentindo fé. Quando na realidade a fé não tem nada a ver com sentimentos, nada, absolutamente. A fé é uma atitude, a fé é ação, a fé é a pessoa colocar a sua ação, a sua atitude, a sua obediência na palavra que ela crê ou na pessoa que ela crê. Por exemplo, você que está me assistindo nesse instante vai entender melhor o poder, o mistério, o segredo da fé. Você vai no médico e o médico, então, lhe aconselha, o médico lhe dá uma receita dizendo, olha, de acordo com os seus exames, você tem essa enfermidade e você vai fazer isso, você vai tomar esses remédios, você vai tomá-los de 6 em 6 horas, enfim, determina lá o horário da medicina. Aí o que você faz? O enfermo vai fazer? Ele vai imediatamente na farmácia, compra os remédios. Se ele tem dinheiro, se ele não tem dinheiro, ele tem que se virar, mas tem que comprar o remédio. Para o quê? Para ficar curado da sua enfermidade. Então, aquele paciente passa a obedecer a palavra do médico. Ele obedece à receita que o médico lhe deu. Então, esse paciente está mostrando que crê, que acredita no médico, tem fé no médico, porque ele obedece à palavra do médico. Não é assim que acontece? Pois bem, a mesma coisa se dá em relação à palavra de Deus. Quando a pessoa sente, eu tenho fé, é que ela não tem fé, porque ninguém precisa sentir. A fé é algo insensível, é uma obediência. Quando você usa a sua fé na palavra de Deus, porque usar a fé na palavra do médico, você faz. Usar a sua fé na palavra do dentista, usar a sua fé na palavra do advogado, é ou não é? Usar a sua fé na palavra do professor, você usa a sua fé na palavra de muita gente. Agora, quando diz respeito à palavra de Deus, você quer sentir alguma coisa. Está certo isso? É justo isso? Então, é por isso que muitas pessoas são pobres, são fracas, são débeis. Por isso que muitas pessoas vivem a reclamar da vida, do destino, porque elas estão pensando que fé é religiosidade, é praticar uma religião. Fé não tem nada a ver com religião, fé é uma atitude, fé é uma ação, fé é obediência à palavra de Deus. Essa é a fé inteligente. Então, como é que uma pessoa que é fraca, debilitada, tem problemas psíquicos, são pessoas que não tiveram oportunidade, como é que elas podem dar a volta por cima e mudar essa situação? Quando elas pegarem a palavra de Deus, e começarem a obedecer, sem pensar em sentir ou deixar de sentir. A obediência é obediência, você faz e acabou.
Então, quando você coloca em prática aquela palavra, aquela receita do bom viver, então Deus vai tornar aquela palavra possível na sua vida. É o que ele diz assim, é o que fala aí no Salmo 81, quando ele disse: ó, se meu povo me tivesse ouvido, quer dizer, tivesse dado atenção às suas palavras. Se Israel andasse, quer dizer, obedecesse os meus caminhos, então eu cumpriria as minhas promessas na vida dele. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o fartaria com o mel saído da rocha. Essa é a promessa. Quer dizer, basta a gente obedecer a palavra de Deus para que Deus cumpra essa promessa, essa palavra. Então, você é pobre, você tem problemas econômicos, você não tem emprego, seja lá o que for, qualquer que seja o problema de saúde, problema econômico, problema sentimental, problema familiar, seja lá o raio que for, quando você aplica a sua fé na promessa de Deus, na palavra dele, ou seja, quando você obedece a palavra do Senhor Jesus, então o Senhor Jesus vai fazer com que a sua palavra se materialize na sua vida. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então a vida com abundância é um direito, a vida abundante é um direito de todas as pessoas, de todos os pobres, de todos os povos, mas tem um preço a pagar. O preço é a obediência. O rico normalmente tem fé no seu dinheiro. Porque ele tem fé no dinheiro, é difícil para ele ser salvo. É quase que impossível, porque a fé dele está no dinheiro. O pobre não tem dinheiro, não tem nada. Então, o único jeito do pobre sair da pobreza, largar a miséria, é colocando a fé em Deus. E quando ele coloca a sua fé em Deus, ele se torna rico. Só que a pessoa diz assim: eu sou pobre, tenho fé em Deus, mas a minha fé não tem trazido nada para mim. Não traz porque você está focado, a sua fé está numa religião, numa religiosidade. Não estou falando disso. A Bíblia é a palavra de Deus. Coloque a sua fé na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, pratique o que está escrito, você vai arrebentar. Olha só o que foi a vida desse rapaz e o que mudou na sua vida. Por que mudou a sua vida? Vamos assistir. Olá, me chamo João Marcos. Na minha infância, eu já cresci com o meu pai no vício, o vício do álcool. Cresci com essa revolta e o que mais me deixava com ódio era do meu pai nesse vício, porque ele sempre maltratava a minha mãe. E aí, o João Marcos, ele era um filho assim carinhoso, amoroso, era obediente, ele tinha as coisas do bom e do melhor. Só que não preenchia o que ele estava precisando mesmo, que era um amor de um pai. Lá fora já fui acrescentando dentro de mim uma mágoa enorme pelo meu pai. Então eu sempre falava, a única forma que eu vou conseguir solucionar esse problema de ver minha mãe em paz, minha mãe feliz, é matando meu pai, é matando ele por completo. Mas eu vou matar ele aos poucos, eu vou matar ele esquartejado. Eu vendo tudo aquilo, eu comecei a ficar pensando, nossa, por que eu tô vivendo uma vida dessa? E minha mãe buscava muito pela gente, pela família toda dos irmãos. E eu comecei a ir para a igreja. Já entrei na criminalidade, aos meus 12 anos de idade já fui tendo um desenvolvimento, já estava crescendo num certo patamar, no crime. Quando eu fui ver, o João Marcos já estava roubando, fazendo tudo que eu nunca imaginava que ele ia fazer, porque eu nunca tinha dado essa educação para ele. Eu usava lança-perfume, usava maconha, usava cigarro, usava cocaína, andava armado, inclusive eu tinha uma Glock semiautomática que eu andava comigo mesmo, com um pente. Eu era um instrumento na mão do crime. Não era época ainda de Fogueira Santa de Israel, mas eu orava,
fazia propósito, jejuava, levava as roupas dele. Eu jurei a morte da minha mãe pela fé que ela estava usando. Porque muitas das vezes ela levava foto minha para a igreja, fotografia, peça de roupa. E aquilo dali me deixava com ódio dela. Eu falava, você não vai levar para a igreja, para esses pastores da igreja? Esses pastor bando de ladrão. A senhora vai ver, no dia que a senhora levar uma peça de roupa minha, no dia que a senhora levar, se quer uma foto minha, eu vou sacar o revólver pro pastor, eu vou sapecar ele de tiro na cara dele. Aí teve a primeira fogueira santa de Israel. Aí eu falei assim, eu vou participar, porque eu queria ver o meu filho livre disso. Aí o que eu fiz? Participei da primeira fogueira santa de Israel. Só que a primeira fogueira santa de Israel eu não tive resultado. Eu ignorava isso, mesmo minha mãe querendo o meu bem, eu queria que aquele ódio, aquela revolta que estava dentro de mim se expressasse com a morte. Sangue, eu gostava de ver sangue. Quando foi, acho que na quarta fogueira santa ou na quinta, que ele já ia fazer 15 anos, foi aonde eu peguei e sacrifiquei e falei, meu pai, é agora. No crime, uma das coisas que é mais priorizado ali são os moradores e a família. Mas até nisso o diabo favoreceu, virando a cabeça daqueles para poder fazer a minha e eu ia executar os meus pais. Meu pai já tinha acabado de chegar do serviço e minha mãe tinha acabado de chegar da igreja. E quando eu cheguei revoltado com um facão para poder matar de verdade meu pai e a minha mãe, quando eu cheguei lá, eu já cheguei com a faca na mão. Meu pai já ergueu o pulso para mim, eu segurei a mão dele e eu falei, cadê mamãe? Ele falou, ela tá lá enfurnada naquele quarto, segurando um papel que a igreja fica dando para ela. Mamãe estava numa cadeira de plástico branca e ela chorava naquela cadeira branca. Era o envelope da fogueira santa, era o sacrifício que ela estava fazendo. E eu falei assim pro meu pai, pai, agradece muito a Deus porque mamãe tá segurando aquele envelope ali, não sei o que tem. Não sei. Ela tá orando. Ela nem me viu. Ela nem interrompeu a oração dela. Você agradece muito a Deus, hein, rapaz, pela mulher que você tem. Porque senão era pra você estar agora empacotado numa mala e eu te descendo ribanceira abaixo. Eu sabia para quem que eu estava pedindo. Eu sabia que ali eu ia ter uma resposta. Porque Deus, Ele ouve as nossas orações, ainda mais de uma mãe. Ele ouve. Aí eu falei assim, não, eu tenho a certeza. Naquela noite, subi na cama, abracei minha mãe e falei, mãe, me ajuda porque hoje eu quero mudar. Não quero mais essa vida. Meu próximo passo foi um convite que ela me fez. Esse convite foi um convite decisivo. Ele estava em casa, eu cheguei e falei assim, filho, vamos passear, né? Ele falou, pra onde? Eu falei, ali. E aí, quando eu subi aquela rampa, eu vi a igreja. E eu li aquela parte assim, Jesus Cristo é o Senhor. Minha mãe pediu para um obreiro que estava à disposição lá, chamar o pastor para o atendimento. Ó, pastor, Dona Adriana trouxe o filho dela aí. O pastor, Dona Adriana? O João tá aí? O que ela traz a peça de roupa, falou que vai matar o pastor que tá aqui em cima do altar? O obreiro falou, é isso mesmo. O pastor me deu um abraço, com receio, me deu um abraço. Eu falei, não, pastor, pode ficar em paz, que eu não vou fazer nada, não, porque o que ela tá fazendo aqui é pro meu bem. Eu entrei naquela fogueira santa. Eu entrei na mesma fé que minha mãe tava. Ali eu já comecei a mudar os meus pensamentos. Ali eu já comecei a mudar as minhas atitudes. Porque ali já começou o meu sacrifício. Fui sem medo nenhum. Pedi para poder sair. Muitos me criticaram. Você vai para onde? Falei, vou para a igreja.
Para a igreja? Na Universal? Vai virar biblinha agora? Eu falava, não vou virar biblinha, não vou virar crente, não vou carregar a Bíblia de braço, embaixo de braço nenhum. Eu só quero seguir a minha fé. E deixei lá, deixei meus munição, meus pentes, deixei tudo lá. Meus armamentos, deixei tudo lá. Falei, ó, não quero mais. Ali já comecei o meu sacrifício. Roupas minhas que eu tinha conquistado no crime, de marcas, blusas, avaliada a R$1.000, R$1.200, entreguei tudo. Relógios, cordão de ouro, cordão de prata, avaliado mais de 8.000, deixei tudo. E aí eu falei, mãe, eu vou pro templo, que eu tenho vontade de conhecer. Eu vou cumprir meu voto lá. E eu cheguei com o meu sacrifício assim em mãos. Eu fiz o que tinha que fazer. Como naquela época não tinha condições, eu saí para pegar latinha na praia, no litoral. Percorri mais de 20 quilômetros de pé descalço, pegando latinha. O futuro estava com a minha decisão. Ou eu ia para o altar ou eu retornava à vida que eu estava. Aquela voz falou comigo e eu falei, então é hoje que eu vou por tudo ou nada. Se é isso que é para fazer, eu vou fazer. Dobrei os meus joelhos, virei naquela poltrona, fiz a minha oração. Naquela hora, antes da reunião começar, eu recebi o Espírito Santo. Ali foi uma certeza extraordinária. Foi uma certeza enorme dentro de mim, uma felicidade. Naquele momento ali, o que eu mais queria era falar que Deus realmente existe, que Jesus realmente pode entrar dentro de uma pessoa. E eu entendi que o sacrifício é a única maneira da descida do Espírito Santo. Ele já estava diferente. Mas quando ele recebeu o Espírito Santo, ele estava mais diferente ainda. No olhar, aí que eu voltei a ver o meu filho que era pequeno. Depois que eu recebi o Espírito Santo, eu passei a dar orgulho para minha mãe. Tinha mais abraços que não tinha mais. Todas essas coisas. Ele se importava comigo. Todas essas coisas. Eu falava, meu pai, como que o senhor é perfeito. Foi muito bom. Hoje, eu tinha um ódio quando levava minha peça de roupa, minha fotografia. Eu lembro que a minha fotografia, ela já não tinha mais nem a cabeça de tanto pingo de azeite que tinha naquela fotografia, que minha mãe sempre levava. Hoje, eu oro nessas peças de roupa de familiares viciados, familiares perdidos, para aqueles que falaram que o meu futuro era 10 palmos abaixo da terra. Hoje eu tô aqui para honra de Deus vivo, para contar testemunho. Eu queria deixar um recado para as mães, para que elas não desistam, que busquem, que perseverem, que as peças de roupas, os propósitos na igreja, Fogueira Santa, funciona. Quantas oportunidades na vida você já perdeu? Este é o maior arrependimento de muitos. Porém, há os que desconhecem o sentido desta palavra. Desde que nasceram, sempre viveram na desvantagem. E se hoje você recebesse uma oportunidade para mudar completamente o rumo da sua vida, você agarraria? Eu falo que o primeiro dia assim foi abriram os meus olhos e tiraram um caminho das minhas costas, porque me deram uma oportunidade, mostraram para mim que a minha vida, que era antes daquela maneira, poderia ser diferente. E falaram, ó, aqui tem um caminho para que a sua vida seja diferente daquilo que tem sido até agora. Então, aquela oportunidade eu abracei com unhas e dentes. Falei,
aqui é o caminho. Neste domingo, 29 de novembro, o Domingo da Oportunidade, às 7 da manhã, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todas as igrejas Universal do Reino de Deus. Se meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria as janelas dos céus e lhe daria do trigo mais fino. Se meu povo que me adora me adorasse acima de tudo, com o meu puro da rocha o sustentaria. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor desta terra. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor desta terra. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor desta terra. Imagine ter muitas coisas, mas ainda não ter o que mais se deseja. Esta era a realidade de Abraão, um homem que tinha muitos bens e servos, mas que na verdade a única coisa que queria era um filho, um herdeiro. Tudo o que ele tinha não supria a falta do que ele não tinha. Meu Senhor Deus, por que me abençoa com esses presentes? Eu não tenho filho. O herdeiro de tudo que tem me dado será Eliezer de Damasco. Ele será o herdeiro. E observamos isso nos dias de hoje. Nem todo poder e conquista compensam a ausência do Espírito Santo. De que adiantam as outras coisas e continuar sem ele? Enquanto você viver os seus planos, por menores que sejam, dificilmente irá alcançá-los. Faça como Abraão, que trocou os seus planos para viver os planos de Deus. Fogueira Santa, no Templo de Salomão. Procure uma igreja universal do Reino de Deus e saiba como participar. Meu nome é Ezequiel Camilo Ferreira, eu tenho 61 anos. Eu vim de uma família muito pobre, uma família simples, né, de muitos filhos. A luta era muito difícil, eu via a luta que a minha mãe tinha, né, com o relacionamento com meu pai para cuidar dos filhos, todos quase na mesma idade. Muita traição, havia muita traição, não havia um respeito, né? O casamento realmente era cheio de altos e baixos por causa da infidelidade. E eu sempre tive uma ambição, né? Não, eu aqui não tenho condições, eu quero sair daqui, eu quero mudar. E resolvi vir para São Paulo. Vim para São Paulo porque eu achei que daqui de São Paulo eu poderia ajudar mais a minha família do que lá. Vim muito cedo para cá. Meu cunhado era mecânico na época, e eu gostei da área também, entrei na área
e me profissionalizei. E realmente eu consegui, sabe, com meu esforço, com aquilo que eu tinha que fazer, eu consegui, sabe, me profissionalizar e logo eu era um bom profissional. Eu realmente trabalhava a ponto de pensar em casar, realmente, sabe? Comprei tudo que tinha que comprar para ter um casamento e realizei esse casamento. Eu vi que eu tinha condições de ter o meu próprio negócio. Foi aí que eu montei meu primeiro negócio. E realmente as coisas começaram a evoluir, as coisas começaram a prosperar, comprei casa, carro, as coisas começaram a fluir realmente. E aquilo que outrora eu via na vida, tanto no casamento da minha mãe como no casamento da minha irmã, e eu abominava, eu me vi naquela situação. E começou as traições, eu não conseguia, era impossível ser fiel à minha ex-esposa. Um homem casado, eu não poderia sair com uma outra pessoa para qualquer lugar. Então, normalmente, eu tinha que ir para uma outra cidade. Saía com uma e de repente, aparecia outra, eu saía com outra, e era uma coisa assim absurda, que eu cheguei ao ponto de, ao mesmo tempo, eu ter 5 relacionamentos. Então, eu sentia, sabe, que eu estava, sabe, em outras palavras, que eu estava fazendo sucesso. Eu imaginava que eu estava fazendo sucesso. Aquilo, para mim, era vida, aquilo que era uma vida de homem. Nessa época, eu fiquei tão cego, sabe, assim, a coisa era tão absurda, que eu achava que eu era o esperto, que tudo que eu fazia ia dar certo e ninguém ia descobrir. E certas vezes eu estava com uma pessoa e essa minha ex-esposa me encontrou com, sabe, ela estava de carro e eu também, aí saímos, sabe, eu tentando me esconder, ela correndo atrás de mim, com meus filhos pequenos dentro do carro. Quando chegou nesse patamar, realmente, aí ela disse, não tem mais jeito, eu não aceito mais, não tenho como viver com uma pessoa dessa forma. E aí foi onde meu casamento de 17 anos terminou. Então eu comecei a sair durante o dia, eu abandonava o meu trabalho e ia durante o dia, saía com outras mulheres. Então, quer dizer, a minha empresa ficou lá na mão dos funcionários, quer dizer, não tem como funcionar. E, consequentemente, vieram os problemas, as dívidas, sabe, gastava aquilo que eu não podia gastar, aquilo que não era meu, mandei os funcionários embora, fechei as portas e voltei a trabalhar de empregado. Nesse período de dificuldades e de luta, eu também comecei a sentir várias dores, né? Eu tinha algumas dores no estômago e tal, coisa e tal, e um cliente meu, médico, falou, não, vai lá no hospital e vamos fazer uma bateria de exame. Eu fui até esse hospital e ele fez uns exames e tal, coisa e tal, fiz uma consulta com ele e ele disse, olha, Ezequiel, a gente vai ter que começar a fazer um tratamento. Você está com um problema no estômago, muito sério e tal, coisa e tal, você tem que fazer um tratamento. Ao sair do hospital, eu me deparei com uma jovem, se ela tivesse 15 anos, era muito. E ela era uma evangelista da igreja. E ela estava com um jornal na mão, e eu acredito que ela olhou para o meu semblante, devia estar muito, sabe, caído realmente. Ela disse para mim assim, eu me lembro como se fosse hoje, ela disse assim, eu não sei qual é o seu problema, mas eu conheço quem pode resolver. E naquela hora, eu fui até mal educado com ela, e eu disse assim, menina, você não sabe o que você está falando. Você não tem ideia do que você está falando. Ela disse, não, eu tenho certeza. E eu continuei andando e ela veio atrás de mim e ela disse assim, ela viu que eu não dei muita atenção, ela falou assim, mas a senhora aceita esse jornal? E eu falei, aceito. Peguei o jornal e fui para casa. E eu dormia até meia-noite, 1h, e depois eu acordava e não conseguia dormir mais. E aquele dia foi a mesma coisa. Eu acordei de madrugada e eu comecei a ligar a televisão, falei, eu vou assistir. E aí eu vi que realmente aquilo que a menina falou, num programa de televisão também estava falando. Eu peguei o jornal que ela me deu, folhei aquele jornal e fiquei comparando as notícias daquele jornal com o que eu estava vendo naquele programa de televisão. E lá falava claro, né, o endereço, Igreja Universal do Reino de Deus. E eu tinha, na minha hipocrisia, eu tinha uma opinião formada da igreja sem nunca ter ido na igreja. Eu nunca tinha ido, mas eu já tinha um pensamento, uma repulsa em relação à igreja. Mas ela foi a única coisa, porque aquela menina não me conhecia, da forma que ela falou comigo. Aquele pastor que estava fazendo a programação, eu nunca tinha visto. E ele era tão claro nas palavras deles, tudo que ele falou eu entendia, e era coisas que fazia muito tempo que eu não ouvia, sabe? Palavras positivas, palavras que colocava para cima. E eu dormi depois daquilo, sabe? Ele fez uma oração e eu dormi depois daquilo. E eu acordei com aquele pensamento, eu acordei, abri os olhos, a primeira coisa que eu fiz. E fui para a igreja. E quando eu peguei o ônibus, como era feriado, o ônibus estava vazio.
E eu fui para a igreja no ônibus de pé, porque se eu sentasse, o balanço do ônibus me prejudicava muito, eu sentia muitas dores. E cheguei na igreja. Quando eu cheguei na igreja, a reunião já tinha começado, eu não sabia muito bem de horário e tal, coisa e tal. Então eu procurei, para não chamar atenção, já entrei, sentei logo no fundo ali naquele banco. E aí ele disse assim, agora nós vamos fazer a oração e Deus vai te dar força. Fique de pé. Quando eu fiquei de pé, ao me levantar, eu tinha por costume, quando me levantava, eu me apoiava, levantava por etapa, porque as dores no estômago eram muito fortes. E na hora eu me levantei e não senti nada. Aí eu respirei, ainda procurei, sabe, assim, naquela minha incredulidade, não, puxa, o que está acontecendo? Eu percebi que alguma coisa dentro de mim tinha mudado. Mas eu saí já com o pensamento, falei, eu vou pegar o ônibus e vou sentar. E saí, dei sinal, o ônibus parou, sentei, e aquele ônibus, parece que ele procurou todos os buracos para passar. Porque ele balançava, que aí eu ia no teto, voltava, sentava novamente e não senti mais nada. E eu comecei a vir todos os dias, porque quando eu cheguei na igreja, o pastor explicou, olha, tal dia é para isso, tal dia é para aquilo, quer dizer, era a minha vida toda, eu tinha que vir todos os dias na igreja. E aquilo foi, sabe, me ensinando realmente. Primeiro, reconhecer que eu estava errado, mas principalmente o que eu tinha que fazer para mudar aquela situação. As pregações são muito claras, realmente ela levava a pessoa à consciência daquilo que ela estava fazendo, que hoje eu sou o que eu fiz ontem. E comecei a fazer as minhas correntes de libertação realmente, porque eu precisei de uma libertação. Logo em seguida eu me batizei nas águas, e eu me lembro um dia que eu estava em casa e sabe, o corpo físico queria uma mulher, mas eu sabia que se eu saísse eu ia perder tudo aquilo que eu estava fazendo. E aí foi me falado do Espírito Santo, que o único que poderia me dar força, né, que poderia me manter realmente firme, seria o Espírito Santo. E aí eu foquei realmente, aí eu falei, não, eu quero. Nas buscas ele dizia, agora vamos buscar o Espírito Santo. E eu começava a buscar, e eu repetia tudo que ele falava. Ele buscava por ele, buscava por nós, e eu repetia. Mas no momento que ele dizia assim, agora eu vou desligar o microfone, aquilo para mim era terrível, porque eu não sabia como falar com Deus, eu não tinha intimidade para falar com Deus. E quando ele desligava o microfone, eu ficava perdido, porque a única coisa que eu sabia me dirigir a Deus era repetindo o que aquele pastor falava. E eu fiz isso por algumas reuniões. Mas aí eu saí da igreja vazia, da mesma forma. E eu falei, não está certo. Até então eu não sabia usar a minha fé, mas eu usei a inteligência. Falei, não é certo. Se ele está dizendo que eu tenho direito, que se eu buscar eu vou encontrá-lo, eu quero ele para mim. E aí eu comecei a falar com Deus. E as palavras começaram a vir, primeiro aquelas que eu sabia, que eu repetia, que o pastor falava, depois as palavras começaram a vir, palavras que eu nem entendia, mas que eu sabia que Deus estava me ouvindo, uma alegria que não dá para explicar, palavra nenhuma traz. E quando ele disse amém, eu parei de orar, e ele disse, Deus abençoe, virou as costas e foi embora. E eu saí da igreja, mas eu já sabia que eu não estava sozinho mais a partir dali. E ele passou a me dar a direção, as coisas começaram a fluir, as coisas começaram a realmente acontecer, de forma que as pessoas, era visível, as pessoas olhavam e falavam, poxa, cadê aquele cara que ficava chorando, brigando? Eu comecei a rir por qualquer coisa, sabe, as pessoas, passei a ser uma pessoa já fácil de lidar, né? Até meu ex-patrão, por exemplo, falava, poxa, você está diferente, as pessoas começaram a ver. Aí eu vinha para a igreja, já a minha preocupação dali para frente não era de vir para a igreja, era de sempre que eu vim para a igreja trazer alguém comigo. Eu comecei a fazer aquilo que era certo, eu comecei a ter a direção de Deus, não somente quando eu estava dentro da igreja, mas no meu dia a dia. Passei a fazer desafios com Deus. Aquela pessoa que outrora achava que não podia nem me dirigir a Deus, eu comecei a desafiar Deus na minha vida financeira. E Deus respondia realmente, Deus começou a responder e as coisas começaram. Quer dizer, chegou um ponto, eu falei, não, agora eu vou sair, vou voltar e vou montar o meu próprio negócio novamente. E voltei e montei o próprio negócio no mesmo lugar, no mesmo endereço, a mesma razão social. Por quê? Porque eu paguei todas as dívidas. As dívidas foram quitadas, voltei a ter o nome limpo novamente. Hoje realmente eu sei o que é um homem, sabe, ter uma esposa do lado, respeitar aquela mulher, ela estando do seu lado ou não,
né? Então, todas essas coisas eu aprendi com a direção que vem do altar de Deus e é confirmada dentro de mim pelo Espírito Santo. Hoje eu tenho força, hoje eu tenho caráter, hoje eu não sei olhar para uma outra mulher que não ser a minha esposa, hoje eu a respeito, hoje realmente é uma felicidade e eu sei que eu devo tudo isso ao Senhor Espírito Santo. Sem Ele eu não sou ninguém. Eu falo sempre, eu peço sempre para Deus, se for um dia que Ele perceber que eu não sou mais digno do Espírito dele, que Ele me leve, porque nem passa pela minha cabeça ficar um segundo sem Ele na minha vida. Eu costumo dizer e falo isso com a minha esposa que pode me faltar o ar, porque eu sei que se eu parar de respirar, eu estou salvo, eu vou para Jesus, mas Ele não pode faltar. Sem Ele eu não vejo, eu não tenho como, assim como eu não explico o que é a presença de Deus, não tem palavra para explicar, eu nem imagino o que é viver sem o Espírito Santo. Isso é a maior alegria, sabe? O maior presente que eu tenho é saber que eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Sempre tive um sonho, né, de me casar e ser muito feliz. Eu procurava demonstrar para ela e para todas as pessoas que eu era uma pessoa correta. Mas eu, desde adolescente, eu já era viciado em pornografia. Após mais ou menos por volta de 7 anos de casado, foi quando eu comecei a atrair a minha esposa. Ela conhecia a ponta do iceberg. Para mim foi o fundo do poço. Eu ouvi a voz do meu marido para uma outra mulher. Quando ela pegou esse áudio, eu percebi ali que a situação era um pouco mais grave do que todas as outras vezes. Ela estava disposta a se separar de mim. Tinha um casamento ali em jogo, tinha a minha vida ali em jogo que eu estava arrastando. Eu liguei para ele, a gente já fazia 2 dias que estava sem conversar. Pedi para ele me levar para a igreja. Chegamos numa quinta-feira da terapia do amor. Era no último dia da Fogueira Santa de Israel. E começamos a ouvir a importância do sacrifício no altar. Nós percebemos o que nós precisávamos. Ela entendeu a situação dela e eu entendi a minha situação. Se eu não mudasse, eu iria perder meu casamento. No primeiro dia que nós chegamos na igreja, eu fui para o altar e eu entreguei. Eu entreguei a minha vida, entreguei meu casamento, entreguei a minha esposa. Então, subir no altar não foi só para o casamento, não. A minha prioridade já não era mais ele. A minha prioridade era: eu quero o amor do Senhor Jesus. Eu quero o Espírito Santo habitando dentro de mim. Eu fui batizado com o Espírito Santo e eu tive essa certeza que qualquer pessoa podia me falar o que quisesse, mas eu tinha aquela certeza que ninguém tira de mim. Ali ele selou a minha salvação. O casamento tá uma maravilha. Hoje a gente conversa, o meu marido é atencioso e a gente hoje está sempre junto. É uma lua de mel. Nós estamos vivendo o início de casamento. Eu amo a minha esposa, eu amo meus filhos, mas o mais importante que eu tenho hoje é o Espírito Santo. Aquele amor que eu buscava no homem, no meu marido, não tem comparação. Esse amor é bom, mas bom mesmo é ter o Espírito Santo morando dentro da gente. Fogueira Santa, no Templo de Salomão. Procure uma igreja universal do Reino de Deus e saiba como participar. Talvez você se identifique com a história de Juliana Queiroz e queira saber o que ela fez para acabar com todo o seu sofrimento. Os pais se separaram e a mãe de Juliana entra em um novo relacionamento. A garota e a irmã, além de acompanharem as brigas entre a mãe e o padrasto, também passaram a ser agredidas. A minha mãe era completamente triste e, por consequência, as filhas dela e minha irmã também eram muito tristes. Nós éramos muito humilhadas, tinha muitas brigas, éramos maltratadas o tempo todo e muitas das vezes sem nenhum motivo. Eu me lembro de uma situação em que eles haviam brigado e a gente foi dormir na sala. Então, na madrugada, eu vi um barulho. Quando abri os meus olhos, eu vi o meu padrasto com os pés em cima da cabeça da minha mãe, distribuindo ofensas. Era muito doloroso ver minha mãe chorar e eu também sofria muitas ofensas, então eu sofria por mim mesma também. Eu era uma criança completamente depressiva, muito triste, eu tinha complexo de inferioridade, eu não me encaixava naquela família.
Deprimida e sem forças, sua mãe busca ajuda na psiquiatria e passa a tomar medicações controladas. Juliana estava indo pelo mesmo caminho. Ela tomava remédio tarja preta, ela passava com o psiquiatra. Eu me lembro que ela vivia num quarto escuro e ela praticamente não cuidava da gente, que ela não conseguia. A minha irmã ainda era bebê, ela só conseguia amamentar mesmo contra a vontade. Eu não fui diagnosticada com depressão, mas eu chorava todos os dias. O mesmo sofrimento que ela tinha, ela tomava os remédios que adiantava por horas, e eu não. Eu era o tempo todo com aquela depressão, aquela angústia, aquele vazio dentro de mim o tempo inteiro. Mesmo com as medicações, a mãe de Juliana não conseguia dormir tranquilamente e se livrar de suas tristezas e angústias. Até que um convite feito ao padrasto começa a mudar o rumo daquela história. No momento de pico de dor dela, ela aceitou o convite e nós chegamos à igreja. E na mesma noite, minha mãe, que não dormia há dias, ela passou a dormir e foi totalmente liberta da depressão. Frequentando as reuniões com a minha mãe, apesar de ser muito jovem, tudo que o pastor falava vinha de encontro ao que eu precisava na minha vida. Até que um dia o pastor fez essa pregação e pregou sobre salvação e falou sobre os dons do Espírito, que um deles era a paz e a alegria. E era justamente o que eu precisava na minha vida, de paz e alegria. Ali foi o despertar de Juliana. Ela passa a entender que para ter aquilo que mais desejava, precisaria ser cheia do Espírito Santo. Decidi que a partir dali eu ia me entregar, eu ia mudar o que fosse para receber esse Espírito que ele falou que existia, que era o Espírito Santo. Então eu fui até a frente, entreguei minha vida para Jesus, eu me batizei nas águas e comecei a luta para receber o Espírito Santo. Eu dormia e acordava pensando no Espírito Santo. Eu me lembro que eu lia a Bíblia diariamente. No início eu não entendia muito bem a Bíblia, mas conforme eu ia lendo, eu ia tendo entendimento e passou-se uma conversa de Deus comigo. Deus falava comigo, me orientava sobre tudo que eu tinha que mudar, que eu tinha que fazer para receber o Espírito Santo. Eu lembro que eu orava, eu clamava com muito fervor dentro de casa, porque era a minha única saída daquele problema, daquela situação, daquele vazio que eu sentia. Eu lembro que a sede era tão grande que chegou uma época da minha vida que eu participava da reunião na quarta-feira à tarde e quarta-feira à noite. E uma dessas quartas-feiras à noite, buscando o Espírito Santo, eu não tinha mais palavras para explicar para Deus a minha real necessidade, o quanto que eu queria a presença dele. Foi quando o pastor pegou e falou assim: eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. E naquele momento desceu sobre mim o Espírito Santo. Eu já tinha tido experiências com Deus antes, mas aquilo foi totalmente diferente. Dentro de mim invadiu uma felicidade muito grande, da qual eu nunca tinha tido essa experiência na minha vida. Ao mesmo tempo, uma paz e uma força. Que a partir dali, o que eu enfrentasse, o que eu fizesse, onde estivesse, Deus estaria ali comigo. Naquele momento não tinha mais insegurança, não tinha mais incertezas. Então, saindo dali, eu queria contar para todo mundo o que tinha acontecido comigo. Meu Deus, eu quero mostrar os frutos do teu Espírito. E no dia seguinte, minha mãe identificou: você foi batizado com o Espírito Santo, né? Juliana passou a viver uma nova vida. Não era uma emoção de simples momentos de alegria, mas uma força que vinha de dentro para fora. Uma certeza absoluta que a partir daquele momento, o que eu fizesse, Deus estava comigo. Primeiro que não tinha mais aquela tristeza, mesmo enfrentando lutas, eu era completa, era feliz, mesmo em meio a problemas, porque eu sabia que a partir dali, tudo ia mudar, a questão de consequência, porque o mais importante eu tinha já dentro de mim. Então a minha dedicação foi total, foi passar para as pessoas o que eu tinha passado. Eu tinha sofrido e que existia um Deus que era vivo, que era real e que ele podia salvar e podia tirá-las daquela situação. E não só tirá-la daquela situação, mas habitar dentro dela. Agora a jovem sabia que Deus, que pôde conhecer na Igreja Universal do Reino de Deus, é quem conduziria seus próximos passos. Não havia melhor direção a seguir
a caminho da felicidade e da realização pessoal. Hoje eu sou casada, eu tenho uma pessoa que caminha comigo, que crê no mesmo Deus que eu, serve como eu. A gente tem os mesmos ideais. Pela misericórdia de Deus, consegui me formar. Hoje eu sou dentista, eu tenho uma clínica odontológica. Na Igreja Universal eu aprendi basicamente tudo que pai e mãe não me ensinaram, eu aprendi na Igreja Universal, que foi como uma mãe para mim. Por isso eu faço questão dos meus ser fiel nessa igreja, com os meus dízimos, minhas ofertas, trazer as pessoas que sofrem como eu sofria. O Espírito Santo é absolutamente tudo na minha vida. Eu sei que eu posso viver sem mãe, sem pai, mas eu não posso viver sem o Espírito Santo, porque foi ele que preencheu o meu vazio. Eu vivia sem me enquadrar numa família e hoje o Espírito Santo é a minha família. Se eu tenho ele, eu tenho tudo. Eu estou bem em qualquer lugar, em qualquer situação. Eu cheguei assim a em vários lugares, em vários caminhos. Eu ia assim por vários caminhos. Onde falava, é bom, aí eu, cheguei a ler Búzios, eu cheguei a ler Sorte, eu cheguei a várias coisas. Tudo que falava, é bom, eu ia. Procurei a minha vida inteira essa paz, eu queria essa paz. Eu busquei em caminhos, em coisas, e nada preenchia esse vazio. A minha irmã, inclusive, ela falava, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e tudo vai ser acrescentado. E eu falei, eu preciso buscar. Eu fui numa reunião num domingo e assim, sedenta, comecei a ficar assim sedenta. Eu falei, eu quero buscar esse Espírito Santo, eu quero ter o meu interior totalmente preenchido. Eu fui decidida e naquele domingo ele veio sobre mim. Foi tão glorioso. Sabe quando você sente uma paz que eu procurei a minha vida inteira e aquele domingo eu fui preenchida. Aquele vazio não existia mais. Eu tinha uma paz, uma alegria, um gozo na minha alma. Eu falei, isso jamais eu imaginei que um dia eu ia ter. O Espírito Santo, ele significa para mim o ar que eu respiro, porque se não tiver ar eu não respiro. Ele significa assim o sangue que corre nas minhas veias, porque se não tiver sangue eu não vivo. Então, o Espírito Santo, ele é a minha vida, ele é tudo para mim, porque sem ele eu não sou nada. Encontre essa verdadeira paz neste domingo, às 7, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todas as igrejas Universal do Reino de Deus. Nós vamos nos preparar agora com uma linda canção, vamos nos preparar para a oração em nome do Senhor Jesus. São tantas coisas para te pedir, meu Senhor, neste momento, quantas lágrimas molhando o travesseiro cobertor. Ah, quanta gente procurando caminho a seguir, peregrinos, forasteiros, sem ter aonde ir. Ah, quanta vida em você, meu amigo, pra quem sofre num leito de dor. Ah, quanto amor em você, meu amigo, pra quem vive na solidão. Vem, Jesus, responder a minha oração.